Bom, como vimos, o presidente Lula desembarcou hoje em Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula estendida do G7, o grupo que reúne 7 das 10 principais economias do mundo. E, para falarmos mais sobre isso, recebemos agora o professor de Relações Internacionais da FMU, Luiz Vitaliano. Professor, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Boa noite, um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite, Vitor. Imagina, professor. Qual a expectativa para essa viagem do ponto de vista geopolítico? Qual a importância dessa ida do presidente Lula ao Japão? Essa é uma viagem muito importante do ponto de vista geopolítico. Essa reunião do G7 tem pautas muito complicadas. Professor, eu vou interrompê-lo, acho que a gente Agora, Agora sim, agora voltou, pode seguir, professor. Se quiser refazer a resposta, inclusive a gente não conseguiu ouvir direitinho o começo, pode refazer, por gentileza, professor. Acho que deu uma pequena queda na rede aqui, né? Isso. Mas agora voltou, agora a gente já ouve. Eu dizia que é uma viagem muito importante, é uma viagem com um cenário geopolítico bastante complicado, né? E certamente não vai se resolver nessa viagem. Certamente nós teremos aí muitas conversas, né, multilaterais e bilaterais, porque questões muito delicadas como a guerra da Ucrânia, o posicionamento geopolítico da China e as questões ambientais vão estar aí entre os principais temas desses encontros. Pois é, né, professor? E sobre guerra na Ucrânia, né? O presidente Lula acabou aparecendo diante da comunidade internacional nos últimos dias com a proposta de tentar viabilizar um acordo de paz, né? Falou até na formação de um clube de países que poderiam ajudar nessa mediação do conflito. O senhor acha que essa ideia repercutiu de que forma perante a comunidade internacional e isso vai ser tema dessas conversas que Lula terá ao longo dos próximos dias, como a gente estava mostrando na reportagem, né? Há uma agenda extensa aí de encontros, de conversas bilaterais previstas com chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros de vários países. Isso vai aparecer nas conversas também e qual é a reação da comunidade internacional a essa pretensão do presidente Lula de um acordo de paz? Certamente essa é talvez a questão imediata mais importante desse encontro do G7. Do ponto de vista do Brasil, existe um esforço que é diplomático, né, que é tradicional da diplomacia brasileira em busca da paz, mas pessoal do presidente Lula em tentar colocar um acordo de paz para a guerra da Ucrânia. Agora, é bastante difícil que isso se viabilize no curto prazo. Não vejo um cenário em que o G7 vai estar aberto a uma conversa em relação a isso, porque a guerra da Ucrânia se complicou, entre outras coisas, porque também tem o elemento China. Enquanto a guerra aparece entre um conflito da Ucrânia e da Rússia com o envolvimento da União Europeia, tem por trás dessa guerra uma disputa entre China e Estados Unidos e uma relação de força entre esses dois países que complica bastante o cenário. Veja, o G7 está sendo sediado no Japão, e a relação entre Japão e China tem se tensionado ao longo dos últimos anos. E Taiwan, que a China tem demonstrado algumas ações de hostilidade em relação a Taiwan, também entram como elemento complicador desse processo. Então, o que eu vejo é um cenário geopolítico bastante complicado, em que as conversas são necessárias, elas são importantes, mas nesse momento a nossa expectativa é uma expectativa de termos conversas para termos mais conversas. E do ponto de vista econômico, professor, qual é o foco dessa viagem para o Brasil? O que é que ela pode significar? Olha, é sempre bom, e eu acho que o presidente Lula tem buscado a relação com os países, ampliar o marco comercial brasileiro. Então, do ponto de vista das reuniões, principalmente aí com a Austrália, com alguns outros países que os encontros bilaterais vão acontecer, podem viabilizar algumas boas relações comerciais.
Ainda mais, né, porque o presidente Lula tem apresentado um quadro de dores aí, o que significa que ele vai ter que diminuir as suas viagens, né? Então, provavelmente, o staff do presidente está olhando para essa viagem numa forma de otimizar, e reduzir a intensidade de viagens internacionais do presidente. Professor, e voltando a essa questão geopolítica, né, e é isso que muitos analistas, e não sei se é a leitura do senhor, muitos analistas têm colocado como o que seria um contexto de Guerra Fria, né, de um contexto de repetição daquilo que tivemos na Guerra Fria, né, com o mundo se dividindo e se realinhando em dois grandes blocos, né, um liderado pelos Estados Unidos, o outro pela Rússia. Como é que fica o Brasil no meio desse caminho, hein, professor? E o senhor vê mesmo essa nova polarização agora no século XXI? Vitor, eu vejo uma polarização, mas eu confesso que pessoalmente eu não gosto do termo Guerra Fria. O termo Guerra Fria diz o seguinte: a gente não sabe o que está acontecendo e a gente tem uma imagem do passado. Essa imagem do passado é de uma Guerra Fria, de um conflito não armado, digamos assim, de uma tensão constante entre União Soviética e Estados Unidos. Tenho a impressão de que essa guerra não é uma Guerra Fria, mas ela é travada por outros meios. E aí nós entramos com meios digitais e tecnológicos muito potentes. Existe um movimento, digamos assim, de conflito, que não é um conflito de tiro, não é um conflito de armas, mas é um conflito tecnológico, é um conflito que disputa conhecimento, espaço de mercado e principalmente capacidade de inviabilizar o outro. Então, nesse momento é o que a gente consegue dizer. Agora, qual é a posição de China e Estados Unidos nesse xadrez? Se vai ser uma situação de bipolaridade ou se o mundo vai se complicar ainda mais, eu não tenho certeza, e eu acho que esse é um debate que jornalistas, intelectuais, academia e governo precisam fazer, porque o que eu vejo aqui, o presidente Lula encontra um mundo bastante diferente do que ele encontrou em 2002. Em 2002, nós tínhamos problemas, era 2003, na verdade, quando ele assume a presidência, era recente, o 11 de setembro, em vias de uma guerra com Afeganistão e Iraque, mas era um cenário mais claro. O mundo ele tinha uma clareza maior. Hoje, além das tensões internacionais, que são sérias, são difíceis, nós temos um cenário de incerteza, e o máximo que nós conseguimos fazer é repetir um pouco das interpretações do passado. Isso me preocupa bastante, para ser bem sincero para você. Muito bem, a análise do professor Luiz Vitaliano. Obrigado, professor, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Uma boa noite, até uma próxima. Uma boa noite, um abraço a você, ao telespectador da Jovem Pan. Permaneço à disposição, e bom trabalho para vocês. Obrigado, professor.